Fala, time. Para a devocional de hoje, eu escolhi um tema que eu estava pensando e refletindo na minha devocional pessoal essa semana. Eu vou falar sobre reconciliação, arrependimento e estratégias para que a gente se mantenha longe do pecado. Um versículo-chave que eu escolhi está em Hebreus 4:7, que diz assim: Por isso Deus estabeleceu outra ocasião para que entre em seu descanso. E essa ocasião é hoje. Ele anunciou isso por meio de Davi muito tempo depois, nas palavras já citadas. Hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração. O que esse tema tão comprido tem a ver com esse versículo que eu escolhi? Tem a ver que enquanto ainda for hoje, a gente ainda vai ter tempo de se reconciliar com Deus. Então esse vídeo é para você que ou está afastado da igreja, ou ainda não conhece Jesus, ou para você que está com vergonha de pedir perdão para Jesus pela milésima vez de um pecado que você ainda não conseguiu se libertar. Uma coisa que eu queria falar para você nesse vídeo é que o amor de Deus e de Jesus nunca vai ser quantificado, a gente nunca vai conseguir dimensionar esse amor com a nossa mente humana. Não é uma coisa que cabe na nossa mente, no nosso raciocínio do ser humano. Então, eu queria te pedir para que você não deixe essa ignorância, essa falta de percepção humana te afastar do amor de Deus. Você que fala que você não tem solução, que você é muito pequeno, que a gente não consegue entender por que Jesus deu aquele ato tão grande de amor por nós, por alguém que é tão pequeno e faz tanta coisa errada, eu queria te pedir para não deixar isso te afastar de Deus. Não é isso que Deus quer para sua vida. Deus quer que você tente, esteja perto dele e que mesmo às vezes você caia e não consiga ficar longe do pecado, você volte para ele, se arrepende e fala: ó, Jesus, me perdoa mais uma vez, eu caí nesse sentido, mas peça força para ele, porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar em relação a isso. A segunda parte do tema é arrependimento. O que reconciliação tem a ver com arrependimento? Tem a ver que para haver reconciliação, a gente precisa se arrepender. Não se arrepender de uma maneira banal, mas se arrepender genuinamente. Para que haja arrependimento, a gente precisa ter metanoia, que a gente aprendeu no acampamento passado, que significa mudança de pensamento. Mudança de pensamento, consequentemente, é mudança de ações. E metanoia e arrependimento não é só você considerar os pecados que você tinha, que você cometia, reconhecer esses pecados, mas sim você pensar em ações e estratégias que vão te manter longe desses pecados. Assim como a história de Zaqueu. A gente conhece a história de Zaqueu e sabe que ele era um homem corrupto, que roubava, que cobrava impostos excessivos, a mais do que ele deveria para se enriquecer. E numa certa noite Jesus foi jantar na casa dele e ele se arrependeu, porque eu acredito que Jesus provavelmente deve ter conversado com ele, deve ter pregado, e ele se arrependeu naquela noite. O que ele passou a fazer? Ele que era um homem que roubava, que cobrava impostos que ele não deveria, que cobrava mais do que ele precisava, ele era corrupto, ele começou a dar o dinheiro que ele tinha. Então, um conselho que eu queria te dar nesse vídeo comece a fazer o contrário do seu pecado. Se você tem problema em falar mal das pessoas, comece a falar bem delas. Se você tem problema com fofoca, comece a falar bem das pessoas. Fala, ó, você viu fulano no culto de sábado, que legal, fulano fez isso e tal. Isso vai te ajudar muito a se manter longe desse pecado. É um ponto muito importante que vai te ajudar, assim como o Zaqueu fez. E não deixe para amanhã essa reconciliação com Deus. Use as estratégias que você conseguir pensar para se manter longe do pecado, para se manter santo e puro o máximo que você conseguir. Mas quando você cair, e saiba que você vai cair, porque enquanto a gente for humano, a gente vai estar vulnerável ao pecado. E não deixe que isso te afaste de Jesus. Quanto mais você pedir para que ele te dê força, sabedoria, quanto mais você se aproximar e tiver intimidade com ele, raras vão ser as oportunidades que você vai cair. Mais distância de tempo vai ter entre essas quedas. Mas saiba que elas vão acontecer. Você precisa estar preparado espiritualmente para isso. Não deixar com que isso te abale e fale, nossa, fiz de novo, não consigo fazer isso. Você precisa se arrepender e entender que enquanto a gente ainda estiver na terra, a gente vai estar vulnerável ao pecado. Mas quanto mais perto de Jesus, mais raras as vezes isso vai acontecer. Então, eu queria desafiar você a pensar no seu pecado, no que você tem dificuldade, que provavelmente você já está pensando aí, e pensar em estratégias, em maneiras que você pode usar para se manter longe dele. É natural que, diante de uma situação, de uma tentação, a nossa mente já começa a pensar, fala, não, eu não preciso fazer isso, não preciso fazer tal coisa tão brusca assim, eu vou conseguir vencer ele. Nunca subestime um pecado seu, principalmente se você tem mais dificuldade. Seja irracional em relação às suas decisões. Fala, não, ó, eu vou desligar meu celular agora, se o seu celular te faz cair,
ou senão eu vou me afastar dessa pessoa que me faz mal, porque quando eu tô com ela eu não faço nada de bom. Então, corte os vínculos com as coisas que te fazem cair e esteja mais perto de Jesus a cada dia, que isso vai se tornar cada dia mais fácil de vencer. Eu espero que eu tenha conseguido me expressar bem, espero que você tenha entendido e que você possa ter sido abençoado de alguma forma nesse vídeo. É isso, time. Valeu!